Olá, esse é o nosso terceiro vídeo sobre arte da série Cultura. Nos dois vídeos anteriores sobre arte, você deve ter reparado que a gente tratou mais de uma filosofia da arte ou de uma teoria estética geral. Agora, nesse terceiro vídeo, a gente vai ver como essas teorias são aplicadas à nossa interpretação da arte. Naturalmente, a gente está falando de uma interpretação científica da arte, ou de uma interpretação técnica rigorosa, e não de uma interpretação mais pessoal, subjetiva ou ligada a gostos e preferências, principalmente a modismos. A gente quer justamente isolar essa dimensão relativa da arte que existe, que é totalmente natural, não há nenhum problema intrínseco em haver disparidades de gosto, de preferência, né, pessoais ou de grupo, né, culturais também, mas a gente está buscando sempre a definição científica, por assim dizer. E na medida em que estética ela é uma disciplina rigorosa, que respeita certas regras, que busca leis explicativas para o fenômeno da arte, o que a gente deseja é sempre isolar aquelas categorias fundamentais, aquelas leis explicativas, aqueles processos fundamentais que vão ajudar a gente a entender a natureza do fenômeno estético, a natureza da experiência estética e também a natureza do fazer artístico, da atividade artística. Muito bem. Então nós vimos, por exemplo, que a beleza é um dos propósitos fundamentais da arte. E a beleza, ao ser exposta, ela geralmente é exposta através de uma propriedade humana muito peculiar que a gente chama de criatividade, uma capacidade humana de inserir através de uma visão perspicaz, de uma experiência única do artista ou de uma capacidade de extrapolação da imaginação do artista, ele é capaz de nos apresentar uma nova visão da realidade, uma experiência que expande o leque das nossas interpretações sobre a realidade. Então, diferente de um copista, o artista é aquele que tende a criar obras únicas, né? O copista ele pode reproduzir 1000 versões da Mona Lisa, por exemplo, mas o artista ele não vai reproduzir nem 2 versões da mesma obra de arte, porque obra de arte ela captura um momento único e uma forma única do olhar. Nesse sentido, pode ficar parecendo, pode-se ter a impressão de que a arte é extremamente relativa ou subjetiva, quando na verdade se trata do oposto, uma vez que o artista, por ser um humano, né, com todas as características comuns universais de todos os seres humanos, ele acessa um nível de consciência novo, ele acessa uma forma de olhar, ou ele produz ou cria, se a gente puder dizer dessa forma, uma nova forma de olhar. Todos nós que estivemos olhando para aquele quadro, para aquela escultura, para aquela obra arquitetônica, ou ouvindo aquela música, ou assistindo aquela peça de teatro, de balé, seja lá do que for, nós somos capazes de identificar a novidade, o salto qualitativo, aquele acréscimo de experiência que a obra de arte nos oferece. Então vamos pensar algumas referências bem básicas. A obra de Sófocles, por exemplo. A obra de Sófocles, Édipo Rei, o que a gente está vendo pela primeira vez na humanidade é a ideia forte de um destino, de uma ordem cósmica que acaba usando de maneira perspicaz ou sábia a própria contrariedade do livre-arbítrio humano, da vontade humana, para cumprir aquilo que deveria ser o destino. Claro, a gente pode discordar do conceito de destino, mas a gente não pode discordar que a obra do Édipo Rei apresenta pela primeira vez uma noção tão elaborada, tão sagaz, tão perspicaz de destino,
se realizando justamente através das nossas tentativas de fugir a ele. Então isso é realmente uma coisa revolucionária, né? Precisamos dessa perspicácia peculiar desse artista para enxergar isso dessa forma. A Divina Comédia de Dante, a obra de Shakespeare, né? Todas as grandes obras-primas da arte humana, elas acrescentam alguma coisa ao nosso olhar. Nós não tínhamos reparado que o mecanismo de recompensa e punição moral poderia se dar daquela forma como Dante descreve na Divina Comédia. Nós não tínhamos percebido que as paixões humanas, elas conduzem à infelicidade e à tragédia das formas como Shakespeare nos revela, nos apresenta pioneiramente. Nós não tínhamos percebido o equilíbrio sutil entre o orgulho e o preconceito, a tensão dialética entre orgulho e preconceitos antes da obra de Jane Austen. Nós não tínhamos realizado, não tínhamos nos dado conta dos dramas de um condenado como Jean Valjean, a sua redenção, a sua transformação, não apenas num bom cidadão, mas numa espécie de santo mesmo, uma espécie de ser humano superior, e nós não tínhamos visto isso de uma maneira tão concreta na história humana antes dos Miseráveis de Victor Hugo. Então, a obra de arte, às vezes, ela acrescenta a nossa experiência humana geral. Ela qualifica, aprofunda e expande a consciência. Imagine, por exemplo, A Cabana do Pai Tomás, que foi uma das obras mais influentes do século XIX e que em alguns momentos, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, vendeu apenas um pouco menos do que a Bíblia, né? Foi um best-seller incomparável e que apresenta pela primeira vez a consciência humana. Claro que individualmente isso já tinha sido feito por uma pessoa ou outra, por um artigozinho de jornal, alguma coisa assim, mas a literatura, ainda mais uma literatura tão impactante, que apela tão forte ao sentimento humano, à consciência humana, ela apresenta pela primeira vez, com caráter de generalidade, né, a ideia de que o negro era também um ser humano exatamente igual ao branco. Essas grandes obras de arte, elas têm esse caráter de acréscimo à experiência humana. A gente poderia dizer expansão ou ruptura de paradigmas, usando um termo às vezes um pouco mal encaixado, mas é mais ou menos isso que acontece também. Então, a gente vai observar que a arte ela tem esse caráter propositivo, esse caráter transformador. E isso tem tudo a ver com um aspecto muito importante da arte, foi muito bem diagnosticado por uma grande quantidade de pessoas ao longo da história, que é a natureza livre da arte. A arte ela é essencialmente um arrobo da liberdade. Ela é uma expansão da liberdade, porque ela enxerga mais longe, ela enxerga melhor, ela enxerga mais profundamente. E na medida em que ela faz isso, ela nos permite redimensionarmos a ação humana, redimensionarmos a sensibilidade, a consciência humana de acordo com ela. Então a arte ela não pode ser diminuída ou empobrecida ao ponto de significar qualquer coisa. Nós não estamos aqui dizendo que o significado de arte que nós estamos apresentando, o significado clássico, é o único existente. Claro que há outros significados e é bom, é positivo e rico que haja outros significados. Entretanto, a grande pergunta é: existem outros significados? Estão no mercado outros significados que enriquecem tanto a experiência humana, que enobrecem o ser humano, que tornam a vida humana tão melhor quanto o faz o significado clássico de beleza e de arte, como um gesto de promoção da humanidade em nós, um gesto de engrandecimento, alargamento e aprofundamento da humanidade em nós? Essa é uma questão capital. E é através dessa visão, que é a visão clássica, que é a visão que nós sempre tivemos e que é a visão que os grandes artistas tiveram, nós temos
raríssimos ou talvez nenhum realmente grande artista que tem uma visão alternativa à visão clássica de beleza, à visão clássica de arte, a visão de que a arte deve ser algo que é propositivo e que é, num certo sentido, também edificante. Isso é muito difícil a gente achar um grande nome da arte, né? Pensemos aí nos grandes nomes da música, da dramaturgia, do balé, de qualquer expressão artística que a gente consiga imaginar. É muito difícil imaginar as maiores figuras tendo um entendimento diverso de arte. Até porque, não ironizando, mas o sentido mais belo do conceito de beleza que a gente puder ter, ou o sentido mais belo do conceito de arte que a gente puder ter, parece, de alguma maneira, ser o sentido mais apropriado. E também, sendo um veículo de expansão, aprofundamento e qualificação da vida, a arte acaba por ser, e nós vemos que historicamente ela foi, desde quase sempre, promotora de sentido para a vida humana. Então, os seres humanos que têm um bom trânsito, né, têm familiaridade com a arte, e a arte no seu sentido próprio, como veículo e como reveladora da beleza, essas pessoas elas acabam tendo um bônus, por assim dizer, ou uma capacidade ampliada de dar sentido e propósito para a sua vida, ou de ver propósito e sentido nas suas vidas. Isso também é um efeito colateral altamente desejável que a gente pode encontrar e que com frequência a gente encontra na obra de arte quando ela realmente é sublime, elevada, nobre e gloriosa, como é o seu sentido, o propósito do seu sentido clássico. Então, só para fechar, a gente pode levar em consideração a interpretação, cada um pode fazer a sua, né, de uma série de obras de arte. A gente pode considerar a obra de Machado de Assis, de Somerset Maugham, a gente pode atualizar mais, pode ver a obra de Tolkien, por exemplo, a gente pode ver o cinema, a gente pode considerar uma série de outras formas, ora mais populares, ou folclóricas, ou até étnicas, em um sentido assim, não nacionalista, claro, né? Mas a gente pode considerar muitas expressões artísticas conforme esses conceitos que nós apresentamos, buscando ver onde que ela revela a beleza, onde que essa obra de arte imbui e reforça o sentido que nós temos de uma experiência específica e como que esse enriquecimento da experiência humana ajuda a gente a encontrar propósito, sentido e beleza na própria vida, na nossa vida, não só na obra, não só através de uma experiência em que a obra serve de não só através de uma experiência com a obra, mas através da obra como médium que nós consigamos enxergar o valor ampliado da vida humana, da própria humanidade, com o auxílio ou contributo daquela obra. Então, por um lado, a obra de arte ela é essa expressão da liberdade, mas, como nós vimos o tempo todo, né, e se principalmente nós queremos ter uma visão mais científica, mais racional da atividade artística e do que significa beleza, ela tem que ser também regrada. E nós vamos ver que o que faz esse contrapeso ao arroubo de liberdade costuma ser a técnica, por um lado, não há muito como você fugir da técnica ou transformar a técnica através de um relativismo que acaba destruindo a técnica e apresentando má qualidade técnica, justamente, quanto também o peso da tradição. A gente vai ver que junto com a técnica ou ao lado da técnica, o peso da tradição ele acaba criando uma estrutura onde uma estrutura cultural, claro, né, fazendo o reforço, a referência à série, uma estrutura cultural que vai trazer no bojo daquela obra de arte que você está observando
significados implícitos que estão amarrados na rede de significados maior da cultura. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar de política. Vai ser o primeiro vídeo mais voltado à filosofia política, para depois a gente fazer análise de alguns conceitos fundamentais de política, como democracia, Estado de Direito e assim por diante. Até lá, até breve.